E voltamos à normalidade. Bom, meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E depois da vinheta, a gente vai falar desse Mirassol 2, Grêmio 1, a volta do Brasileirão e a volta da raiva. Vamos falar então desse jogo da rodada 19 do Campeonato Brasileiro, né? Esse jogo que aconteceu lá no Maião, em Mirassol, no interior de São Paulo, né? Bom, o resumo do jogo tá aqui do lado pra gente falar então que o Mirassol com extrema facilidade, mas assim, extrema facilidade, abriu o placar aos 15 minutos com o Bruno Santos. Depois o Edson Carioca, já quase no finzinho do primeiro tempo, aos 39 minutos, ampliou o placar. Depois de uma falta cobrada no Grêmio, uma boa chegada do Grêmio, acabou pegando o Grêmio não de calça curta, não exatamente contra-ataque, de calça curta, mas assim, com uma facilidade. Uma facilidade. Edson Carioca, então, brigou até com o zagueiro do Grêmio, mas acabou fazendo 2-0. O Grêmio foi pro intervalo com 2-0, sem reação, sem jogar nada. É impressionante, impressionante. Vou ajeitar o microfone aqui, mas. Bom, na volta do intervalo, o Grêmio voltou jogando ainda pior, porque já, além de jogar mal no primeiro tempo, estava cansado já do primeiro tempo. O técnico, então, Luiz Castro, mexeu 4 vezes só no intervalo, certo? Sendo uma delas no protocolo de concussão do Amuso, então acabou que ele tinha mais 2 paradas, né? Ou, na verdade, 3 paradas no intervalo para fazer 2 substituições. Mexeu no time, mexeu e conseguiu pelo menos descontar com o Carlos Vinícius, o Vini da Pose, aos 31 minutos do segundo tempo. E o Grêmio, assim, cara, parece que liga uma usina para acender uma lâmpada, sabe? É impressionante, cara. É impressionante. O Grêmio tem, o Grêmio tem extremas dificuldades para jogar futebol. E, cara, o Mirassol não fez força, cara. O Mirassol não fez força para abrir o placar, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que o Grêmio não conseguia jogar, né? E tampouco se defender, o Grêmio tinha um buraco no primeiro tempo, com o Caio Paulista e o Kahneman, né? O Caio Paulista, muito por falta de qualidade do jogador, e o Kahneman, claro, aí sim, por uma questão já de ser um cara mais veterano, né? O Grêmio não conseguia se defender e não conseguia sair para jogar, né? O Mirassol, por outro lado, ele conseguia. Ele conseguia não só trocar passes, mas ele conseguia avançar as linhas, subir os zagueiros, né? Chegou um momento do jogo em que o zagueiro João Vitor e o Gabriel estavam trocando passes ahn, na linha do meio campo. Na linha do meio campo, sem pressão, quase sem pressão nenhuma dos meias e atacantes do Grêmio. O Vijaçante e o Nardoni tinham que correr por 2, 3. Assim, impressionante, impressionante. E no segundo tempo, então, assim, como o Grêmio, além de tudo, estava cansado, cara, e ainda apostou em jogadores ainda mais veteranos, como o William e Bright White. Cara, foi impressionante. O Mirassol tocou a bola do jeito que quis, fez o placar, não fez mais porque não quis, tá? Não fez mais gols. O Mirassol dava a impressão de que se pisasse no acelerador um pouquinho, fazia 4, talvez até 3, 4, talvez no Grêmio, certo? Então, o que mais impressiona foi a passividade, né? Então a gente pode falar um pouco, a gente estava falando de Copa do Mundo, né? Primeiro vídeo aqui de Brasileirão do canal. E, cara, a gente pode falar assim que foi parecido com. Assim, a postura do Grêmio foi parecida com a do Brasil, com a da seleção brasileira, guardadas as devidas proporções, contra a Noruega. Assim, é uma passividade, cara. De ver o outro time tocar bola e não fazer muita coisa. E a gente não conseguiu jogar, e é isso aí. Cara, é impressionante. Impressionante. Bom, a gente precisa falar também que aos 35 minutos do primeiro tempo ainda, o senhor Bruno Arleu de Araújo, sempre ele, né? O árbitro do jogo, expulsou o jogador Igor Formiga, lateral direito do Mirassol, por uma falta, tá? Numa chance clara de gol do Gabriel Mack. Eu ouvi muita gente dizendo que o jogador foi merecidamente expulso, tá? Porque tinha os 4 Ds, né? A distância, o domínio,
né, os defensores perto, aquela coisa toda. E mas eu particularmente não achei que merecia ser expulso, tá. Só que o Bruno Arleu claramente achou, e a gente tá acostumado agora com a arbitragem da Copa do Mundo, em que tem a interferência mínima do VAR, claramente o Bruno Arleu foi convencido pelo VAR a voltar atrás, né, então isso também precisa ser revisto, talvez no protocolo da CBF, fica aqui a crítica. Mas eu acho que se ele for convencido a acertar, tudo bem, então, né, porque eu acho que de fato o Igor Formiga não merecia ter sido expulso. Por quê? Porque eu acho que a distância do gol não estava exatamente, ele ainda estava fora da área, né? Ele ainda estava em progressão de velocidade, claro. A falta não foi tão forte assim para, né, o Gabriel Mack também dá uma certa valorizada na falta. E, enfim, ainda tinha um zagueiro tentando cortar a linha de, né, a linha de corrida do Gabriel Mack, de finalização. Então, né, tinha um zagueiro chegando ainda na metade da área. Acho que foi isso até que fez o Bruno Arleu voltar atrás na decisão. Então, acho que o cartão amarelo ficou de bom tamanho. Não é por isso que o Grêmio perdeu, com certeza não, né. Ah, o Mirassol poderia ter um jogo a menos, um jogador a menos e o jogo seria diferente. Talvez, né, aí é o "e se", mas eu acredito que o Bruno Arleu acertou, apesar de ter sido convencido pelo VAR, certo? Falando do lado do Grêmio, então, a gente tem que falar que o Gustavo Martins não pode pular na hora de desarmar o atacante dentro da área, o atacante vai fazer o gol, certo? O Amuso, ele não pode tentar dar um driblezinho sem ter cobertura nenhuma atrás, porque ele tentou dar um drible no meio campo, perdeu a bola e já era pro Grêmio, né? Então leia-se Caio Paulista, como eu falei, que subiu sem a necessidade de que não precisava ter avançado tanto, então deixou um buraco na defesa. E o Kahneman, né, tendo que dar um bote já sem ter a mesma vitalidade, sem ter a mesma velocidade de outros tempos, né? Então, assim, foi uma coisa impressionante, assim, toda vez que o Caio Paulista avançava pelo lado esquerdo no primeiro tempo do Grêmio, né? O Caio Paulista avançava, o Kahneman tinha que cobrir o Caio Paulista. Aí o Gustavo Martins tinha que cobrir o Kahneman. E assim a zaga do Grêmio ficava totalmente torta. Impressionante. A defesa ficava totalmente torta. Os meias, o Vijaçante e o Nardoni, não funcionaram, essa dupla. Eu sei que até nos amistosos de intertemporada eles acabaram jogando bem, deram uma esperança pro torcedor, mas nesse jogo contra o Mirassol não funcionou. Não funcionou nada o meio campo. E bom, o segundo gol, o toque do Pavon, né? O Pavon tenta sair, tenta dar um toque de calcanhar, né? No segundo gol do Grêmio. É surreal, cara. O Grêmio é surreal. Enfim, a melhor jogada do Grêmio no primeiro tempo foi aos 24 minutos, quando num lançamento, se eu não me engano, do Kahneman ou do Gustavo Martins, o TT passou pelo Reinaldo, né, o marcador, com 2 toques de cabeça e encheu o pé. Foi uma defesa milagrosa do Walter. Ali, de fato, se o Grêmio, né, acho que talvez aquela altura do jogo ainda estava 1-0 para o Mirassol, poderia ter sido 1-1, poderia o Grêmio ter empatado, ter tido melhor sorte na partida. Fora isso, só o gol. Né? E o gol foi num contra-ataque, puxado naquela base da vontade, na base da raça, na base do vamos que vamos. E, bom, o Grêmio passou 45 dias, se eu não me engano, entre o jogo do Corinthians, antes da pausa, que o Grêmio também perdeu, para o jogo contra o Mirassol. Ou seja, o Grêmio não evoluiu nada. Nada. O Grêmio não evoluiu nada. De 45 dias, ainda teve um período de férias para os jogadores, né, a pausa da Copa para treinar, e o Grêmio piorou. Então diz aquele velho comentarista lá do Rio Grande do Sul, né, time ruim quanto mais treina pior fica, né. Então o Grêmio tá exatamente assim, né. O Grêmio tá infelizmente tá nessa fase em que, cara, quanto mais treina, pior fica. É impressionante. Mas bom, vamos inaugurar aqui uma nova sessão no, no, no canal, que é o Nota 10. Então, vai para a tela aqui, ou aqui do lado, talvez. O Nota 10. Bom, o Nota 10 do jogo foi claramente o Edson Carioca, o ponta-direita do Mirassol. Além do gol, cara, ele foi o jogador mais perigoso da partida. Ele foi o cara que incomodou a defesa do Grêmio. Acho que o lado esquerdo, né, do Grêmio foi tão mal também porque o Edson Carioca foi muito bem,
né? Ele é um cara muito agudo, muito vertical, então ele concentrou as principais jogadas de ataque do Mirassol nele, né? Ainda teve, claro, destaque para o Bruno Santos, mas, cara, o Edson Carioca foi realmente o jogador da partida, porque, cara, de fato, ele foi o cara que incomodou. Ele incomodou o Grêmio. Se o Carlos Vinícius, apesar de ter recebido uma bola, ter feito um gol, né? O Carlos Vinícius do Grêmio. O Edson Carioca, ele incomodou. Os zagueiros Kahneman e Gustavo Martins, os dois terminaram o jogo amarelado. Muito também, porque o ataque do Mirassol se mexia muito. E o Edson Carioca estava sempre lá, sempre para incomodar, sempre para finalizar, sempre para tentar alguma chance. Então, o camisa 95 do Mirassol, de fato, é o nota 10 do jogo de hoje, né? Ou no caso de ontem, né? Tô gravando isso já no sábado de manhã, dia 18. E, bom, na verdade, o nota 0 é o lateral esquerdo do Grêmio, Caio Paulista, camisa 38. Porque, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, o que o Pedro Gabriel fez para passar em 45 dias e o guri da base ficar no banco, para ver o Caio Paulista acabar com o lado esquerdo defensivo do Grêmio. O que o guri fez, cara? Alguém tem que explicar isso, eu não sei. Eu não confesso que eu não ouvi a coletiva do Luiz Castro. Mas, cara, não tem justificativa, não tem explicação, cara. Não existe isso, cara. Pedro Gabriel ele não é o novo Roberto Carlos, tá? Ele não é, sabe assim, ele não é nem de longe o melhor lateral esquerdo da história do mundo. Não, nada disso. Só que tu ser reserva do Caio Paulista, cara. Não, cara, aí não, aí não, aí não. Aí, bom, aí algumas coisas têm que ser explicadas, certo? Algumas coisas precisam ser explicadas no Grêmio, porque, olha, a gente. Olha, a gente. Tem coisas que a gente não consegue nem. Assim, se a gente pode até ser explicado e a gente não vai acreditar, não vai aceitar a explicação, porque é uma coisa tão absurda que enfim, não faz sentido. Mas bom, tá aqui então o nosso nota 10, o Edson Carioca e também o Caio Paulista, o nota 0, porque, cara, pelo amor de Deus, cara, Caio Paulista acabou, ele era um a menos em campo. Ele acabou com a defesa do Grêmio ontem no jogo e não à toa o Edson Carioca, que jogava justamente naquele setor, passava com uma facilidade, parecia que tava jogando com criança. Impressionante. Enfim, bom, colocando na tela então, para a gente finalizar, os próximos jogos. O Mirassol enfrenta o Vasco da Gama pela rodada 20, já a primeira do segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro, no dia 25 de julho, às 8h30 da noite, no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no Estádio São Januário. Né? Enfrenta o Vasco da Gama. Enquanto o Grêmio ainda tem compromisso pela Copa Sul-Americana, enfrenta o Bolívar, da Bolívia, né? Em La Paz, no estádio Hernando Siles, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, no dia 23 de julho. Olha aí, vamos de novo. Grêmio e Bolívar, Sul-Americana, Playoffs, jogo de ida, tá? Dia 23 de julho, a próxima quinta-feira, às 7 horas no horário de Brasília, em La Paz, no estádio Hernando Siles. Bom, agora foi. Então, Mirassol e Vasco, Grêmio e Bolívar, ou Bolívar e Grêmio, lá na altitude. Certo? Bom, agradeço quem assistiu até aqui. Meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E já deixa aqui nos comentários, cara. O Grêmio tem que demitir o Luiz Castro. Perdeu todo esse tempo de pausa de Copa sem demitir o treinador. Acreditem no processo, acreditem no trabalho. Mas tá sendo feito esse trabalho lá? Deixa aqui nos comentários, cara. Deixa teu like também se tu curtiu a resenha. O dislike, se tu não gostou, também faz parte do jogo. E eu te vejo na próxima resenha. Bom, próxima resenha acho que é ainda hoje, ou no máximo nessa manhã de domingo, né? Pra gente falar da disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo. A Copa do Mundo ainda não acabou, né? Tem mais 2 jogos. Então, te vejo depois na resenha do terceiro lugar e, claro, na resenha da final, né? Esse Espanha e Argentina, que também a gente tá ansioso para assistir. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, voltamos à programação normal, com jogos bem ruins, né? Jogos bem ruins tecnicamente. E, bom, e o Grêmio perdendo pro Mirassol. Aliás, fica, né? Fica
o aviso, né, o Grêmio e o Mirassol já se enfrentaram 4 vezes na história, com 4 vitórias do Mirassol, né. Copa do Brasil de 22, Mirassol venceu por 3-2. Brasileirão de 2025, 4-1 Mirassol. Brasileirão de 25, segundo turno, 1-0 Mirassol na Arena do Grêmio. E o Mirassol ontem, então, 2-1. Que beleza. Que beleza o Grêmio, né. Bom, enfim, nos vemos na próxima resenha. Grande abraço. Tchau, tchau.